Meus amigos e minhas amigas, com esse resultado do Bradesco, 5,8 bilhões no semestre, ou seja, o maior lucro semestral do Bradesco em toda a sua história, eu gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, a discussão sobre a taxa de juros no Brasil e no mundo é um problema complexo. Aliás, para as pessoas inteligentes. Agora, as pessoas que não entendem nada, como o Lula, por exemplo, e a Dilma, eles acham que o problema da taxa de juros é simplesmente uma questão de vontade política. E acham que a taxa de juros muito alta é um favorecimento geral feito aos banqueiros. E, na realidade, primeiro, nós já vimos aí que a Dilma foi lá, baixou a taxa de juros na marra e agora está tendo que aumentar novamente. Ou seja, não é questão de vontade política, dona Dilma e o senhor Lula, porque se fosse, vocês continuariam com ela baixa, mas não é. Então, vamos ao outro ponto. Com a taxa de juros muito alta, quem ganha são os banqueiros. Não é verdade isso. Não é verdade. Eu acho até, do ponto de vista do banqueiro, é melhor para ele ter uma taxa de juros mais baixa, bem mais baixa, do que uma taxa de juros muito alta. Porque o que interessa ao banqueiro é o spread. O spread é aquela taxa, aquele incremento na taxa de juros, a diferença entre a taxa de juros que ele paga aos seus depositantes e aos seus aplicadores e cobra dos seus tomadores de empréstimo. Ou seja, ele vai pagar aos depositantes e aplicadores no banco uma taxa de juros e vai cobrar uma outra taxa de juros aos seus aplicadores. Evidentemente é maior do que a outra. E essa diferença chama-se spread. Olha, psicologicamente, inclusive, é muito melhor você ter uma taxa de juros, por exemplo, 2%. Uma taxa de juros de 2%, o banco simplesmente, para aumentar, para ter um spread de 10%, ele cobra 2,20%. Porque ele pagando aos seus aplicadores 2%, ele vai cobrar 2,20% aos seus tomadores de empréstimo. Isso seria 10%. Agora, se a taxa de juros é de 20%, fica difícil. Porque para fazer esse 10% em cima da taxa de juros de 20%, significa 2% a mais. E aí é mais difícil. As pessoas notam e sentem no bolso. E a maior prova do que eu estou falando é que agora, se vocês estiverem acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, que a economia está se recuperando, os bancos estão nadando em dinheiro. E nunca houve uma taxa de juros tão baixa como está atualmente. Inclusive, tem muitos países que a taxa de juros é negativa. Ou seja, a taxa de juros real é negativa. Significa que a taxa de juros é inferior à taxa da inflação. Se nós observarmos, hoje em dia, a taxa no Brasil é uma das taxas mais baixas que já houve no Brasil. Não que esse governo aí tenha feito alguma coisa, que ele sempre quer aparecer como se fosse ele o responsável ou o responsável pelo sucesso da taxa de juros baixa. Não é verdade. Inclusive, a taxa de juros do Brasil é uma das maiores do mundo, se não for hoje a maior do mundo. A taxa de juros está baixa porque no mundo todo, depois da crise, a taxa de juros foi lá para baixo. Muita liquidez, muito dinheiro e a taxa de juros foi lá para baixo. Por isso que em muitos países a taxa de juros real é negativa. Ora, meus amigos, se a taxa de juros é tão baixa, por que os bancos americanos estão nadando em dinheiro? Os bancos americanos, JP Morgan, Citibank, Wells Fargo,
está tendo resultados extraordinários, já estão numa posição melhor do que antes da crise. Melhores do que antes da crise, esses bancos. E está se prevendo resultados fantásticos para os bancos americanos, com a taxa de juros praticamente negativa que existe nos Estados Unidos. Então, essa conversa petista e lula-petista, de que são os bancos, os tubarões, que exploram o povo, não é verdade. É porque isso a grande maioria das pessoas não entende como funciona o sistema financeiro e evidentemente não sabe como funciona, como é a formação da taxa de juros. Então é fácil, né, vender a ideia de que os banqueiros com a taxa de juros alta é que são os responsáveis pela miséria do povo brasileiro. Na realidade não é. Tanto é verdade que agora que nós estamos numa situação das taxas mais baixas que já houve no Brasil, embora o Brasil seja a maior taxa de juros do mundo, deva-se dizer, e essa taxa de juros não é nenhuma responsabilidade desse governo, é do contexto da economia mundial, que está uma liquidez super avaliada, e com isso existe dinheiro para todo canto e a taxa de juros é baixa, inclusive taxa de juros real negativa. Mas com tudo isso, o que é que poderia se esperar? Que os bancos brasileiros, ou os bancos de uma maneira geral, estivessem perdendo dinheiro. No entanto, o Bradesco apresenta a maior rentabilidade, o maior lucro semestral que já houve em toda a sua história. E dificilmente na história ele encontrou a taxa de juros tão baixa como tem hoje. Ok, meus amigos? Então esse papo é populismo, é enganação, é embromação. E principalmente dessas pessoas que não sabem, não entendem o que estão falando. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.